Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muito em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui para a Tua glória e para o Teu louvor. O Senhor conhece a vida particular, individual, pessoal de cada um de nós que aqui estamos. O Senhor sabe o que é que nós vivemos aqui nesse momento, mas sabes também o que vivenciamos durante a semana. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, dá-nos a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, como disse Jesus, santifica-nos nela. Santifica a nossa mente, o nosso coração, endireita as nossas vidas segundo a palavra do Senhor. Livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e que possamos compreender e receber aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Muitas pessoas viviam em Jerusalém nesses dias. Fiz arte aqui. Muitas pessoas viviam em Jerusalém nos dias de Simeão e Ana. Mas o que a palavra de Deus fala a respeito dos dois, e fala de uma forma muito peculiar, é exatamente o que me chama a atenção e é o que eu gostaria de compartilhar conosco aqui nessa noite. Todos nós recebemos da parte de Deus essa dádiva extraordinária que é a nossa vida. Deus não nos cobra nada por nos dar a vida, esse fôlego de vida, e nós recebemos a vida da parte de Deus, e, de certa forma, temos uma liberdade de decidir como é que nós vamos viver a nossa vida. Cada um de nós, pela consciência, pela competência de alma, que nós, batistas, enfatizamos muito, que é a responsabilidade pessoal, que é a responsabilidade individual que cada um de nós temos, nós, afinal de contas, somos
responsáveis pela forma de vida que nós escolhemos viver. A Bíblia deixa muito claro que um dia nós vamos comparecer diante de Deus e vamos responder perante Deus pela vida que nós vivemos no nosso corpo e durante a nossa existência terrena. Mas duas coisas me chamam a atenção na vida dessas duas pessoas. O texto começa identificando Simeão como um homem piedoso e reto, que vivia uma vida de retidão e que vivia uma vida piedosa diante de Deus. E Ana era uma mulher que viveu toda a sua vida, uma vida consagrada para Deus. E o resultado disso é exatamente a forma como Deus também lhes revela os seus planos, as suas realizações e aquilo que Ele está fazendo no tempo e no espaço. Eu queria falar nessa noite, então, sobre consagração e sobre retidão. Tomando Simeão como esse modelo, esse paradigma de retidão, e tomando Ana como esse paradigma, esse modelo de consagração. O que é consagração? O que é retidão? Quando é que nós adotamos um estilo de vida consagrado e quando é que nós adotamos um estilo de vida reto e piedoso? A vida de Simeão, conforme nós acabamos de ler, era um reflexo e um modelo que nós podemos olhar para ele como um modelo de piedade, um modelo de retidão. Lucas é um historiador e ele diz que investiga com muita dedicação a veracidade de todos os fatos que ele ouviu. Então, o que Lucas está dizendo a respeito de Simeão, e resolve registrar essa história aqui, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é a mais pura expressão da verdade. E Lucas está dizendo que Simeão era um homem justo, um homem reto, um homem piedoso e que esperava a consolação de Israel. Ou seja, era um homem que conhecia o plano de Deus. Ele sabia fazer uma leitura correta do seu tempo, do tempo de Deus, do plano de Deus, da história de Deus, daquilo que Deus pretendia fazer na história da humanidade. Preste atenção. Ele era um homem inteirado das coisas de Deus. Ele não era um ignorante quanto às coisas de Deus. Ele era um homem inteirado e profundamente inteirado. Na sua relação com Deus, na sua vivência com Deus, ele sabia fazer uma leitura da história, do seu tempo, da sua época, não de acordo com o tempo dos homens, mas de acordo com o tempo de Deus. Se você quer ser uma pessoa inteirada, você tem que ler os jornais, as informações, os informativos do dia a dia. Mas Simeão era um homem inteirado das coisas de Deus. Ele lia as informações de acordo com o plano de Deus, de acordo com o projeto de Deus. Não era um homem que desperdiçava a sua vida e o seu tempo na ignorância daquilo que Deus estava fazendo na história. Ele tinha uma conexão, uma comunhão com Deus, uma vivência com Deus que lhe permitia, pela graça de Deus e pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, entender o que Deus iria fazer e o que Deus estava fazendo. Um dia estava ouvindo uma mensagem do John Piper e ele estava dizendo: eu dou muito graças a Deus, porque no meu tempo, na minha geração, eu recebi da parte de Deus o privilégio de viver a minha vida de tempo integral
para conhecer os mistérios revelados de Deus na sua palavra. Ele está dizendo: eu gasto a minha vida, eu gasto a minha existência em favor de conhecer o plano de Deus, os mistérios de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou na sua palavra. Simeão era um homem assim. Ele sabia das promessas de Deus, ele tinha conhecimento das promessas de Deus, ele sabia da esperança do reino de Deus, que todos os profetas haviam falado, e esperava todos os dias, de mente aberta, coração aberto, ligado com Deus, inteirado das coisas de Deus, pela consolação de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Um homem como qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, mas com uma grande diferença, que era o rumo e o destino que ele havia dado para a sua vida. Que era o propósito da sua vida e da sua existência. O propósito da sua vida e da sua existência era estar inteirado, como estou dizendo e repetindo muitas vezes, com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Sendo um homem justo e piedoso, esperava a consolação que Deus havia prometido para o seu povo de Israel. E Deus lhe havia feito muitas promessas. Nessa comunhão dele com Deus, nessa vivência dele com Deus, nessa busca de entender os planos de Deus, os projetos de Deus, e de estar com o coração ardendo e pegando fogo em relação às coisas de Deus, Deus também lhe fez muitas promessas. E uma das promessas que Deus lhe fez foi a seguinte: Simeão, você não vai morrer antes de conhecer o Messias de Deus, o Salvador. Você não vai passar desta vida para outra. Você não vai passar pela morte antes de conhecer a consolação, antes de conhecer o prometido, antes de conhecer o Salvador, que salvará o seu povo de todos os seus pecados. Que promessa é essa? Que promessa é essa que ele recebe de Deus e da boca de Deus? E ele vive nessa confiança, nessa esperança, para poder ver a concretização dessas promessas. E olha só, um dia ele estava em casa, e José sai com Maria, e os dois vão caminhando em direção ao templo, para apresentar o prometido, o Salvador e o Consolador, a consolação e o cumprimento de todas as promessas de Deus para o seu povo. Dois lugares distintos, numa mesma cidade, não se conheciam. José sai de casa com Maria em direção ao templo e o Espírito Santo fala com Simeão lá na casa dele. Simeão, levanta-te e vai para o templo, porque as promessas que eu te fiz serão concretizadas. Você hoje vai conhecer o Salvador, você hoje vai conhecer aquele que é a resposta de todas as indagações do ser humano e de todos os questionamentos do meu povo. Ele sai de casa, vai para o templo, e quando ele chega no templo, vê aquele casal, José e Maria, com o menino ali, e ele olha e, pelo Espírito Santo, ele entende imediatamente que aquele menino era o Salvador, o Messias que Deus havia prometido. Tem muitas coisas que valem a pena na vida, mas eu insisto que a principal delas é viver com Deus e para Deus, viver inteirado das coisas de Deus. Simeão é esse homem que vive com Deus, que conhece as promessas de Deus e que tem o privilégio de ver concretizada na sua vida as promessas que Deus lhe fez.
movido pelo Espírito Santo, sai de casa, vai para o templo, chega lá, encontra o menino, toma o menino nos braços e diz: Senhor, pode levar em paz o teu servo. Os meus olhos viram a tua salvação. Eu disse isso para as crianças no Copacabana, e outra vez que estive lá. Eu acho que nenhum ser humano deveria partir dessa vida sem conhecer a salvação de Deus. Nenhum ser humano, à semelhança de Simeão, deveria fechar os seus olhos sem poder dizer aquilo que Simeão disse. Alguns perguntam, mas é possível conhecer a salvação de Deus? É possível ter essa certeza? É possível partir dessa vida com essa segurança e com essa certeza? Está escrito aqui na palavra de Deus. Simeão está dizendo: agora podes despedir o teu servo, agora podes recolher em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus. Agora, Senhor, o versículo 29 do capítulo 2 que nós lemos: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quantas pessoas partem dessa vida sem conhecer a salvação de Deus? Quantas pessoas partem dessa existência, fecham os seus olhos, partindo para a eternidade, cruzando a porta da morte, entrando na eternidade, sem conhecer e sem ver a salvação de Deus? Mas esse homem, Simeão, tem essa grande alegria existencial, tem essa grande alegria na sua vida que nada pode roubar, que é a alegria de conhecer a salvação de Deus. A salvação de Deus é Jesus. As promessas de Deus é o Senhor Jesus. A consolação de Deus para o ser humano é o Senhor Jesus. O que Simeão esperava era Jesus. O que Deus havia prometido como consolação, como segurança, como paz, como descanso para a alma humana é o Senhor Jesus. E quando Deus diz para Simeão: vai lá no templo, porque você vai ver a minha salvação, você vai ver a minha consolação, ele não vê outra coisa que não seja Jesus. Jesus é a salvação que Deus promete, que Deus concretiza e que Deus oferece para o ser humano. Glória a Deus. Glória a Deus. Que felicidade, que alegria. Nunca tinha visto José, não sabia quem era Maria, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus, que lhe diz: levanta-te, porque hoje você vai conhecer a salvação. Levanta-te, porque hoje você vai conhecer o cumprimento de todas as minhas promessas. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E ele chega, depara-se com Jesus, pega o menino nos braços e diz: aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, que me revelou e que cumpriu as suas promessas. Pode levar em paz o teu servo, Senhor. Quantas pessoas partem na última viagem, na viagem sem volta, para viver uma eternidade toda sem conhecer Deus, sem conhecer a salvação de Deus, sem alegria de receber nos braços a salvação de Deus. Aí a morte é muito triste. Aí é um pesar, é uma dor, é um sofrimento, é um desespero sem precedentes. Mas quando alguém tomou nos braços a salvação de Deus, que é Jesus,
chegou a sua hora. Se ele tiver a oportunidade de ver que a hora está chegando, e mesmo se for tomado repentinamente, ele pode dizer: Deus, pode levar em paz o teu servo, porque eu tomei nos braços, eu abracei, eu peguei, eu conheci a tua salvação, eu peguei Jesus nos meus braços. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que vocês não vivam como os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança, nós temos Jesus, nós temos a salvação de Deus. Jesus é a salvação de Deus. Quem tem Jesus, quem toma Jesus de peito aberto, quem abraça Jesus, quem toma Jesus, como tomou Simeão, pode dizer para Deus com toda tranquilidade: leva em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Me permita, sem ser invasivo. Quando você pensa na morte, você fica com medo? Você fica apavorado? É porque certamente você ainda não conheceu o prometido de Deus, a salvação de Deus. Mas Deus é tão bom que a semelhança do que aconteceu com Simeão pode acontecer com você aqui hoje. Você pode sair daqui nessa noite seguro da sua salvação. Você pode sair daqui nessa noite como Simeão saiu daquele tempo. Agora, Senhor, podes levar em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Glória a Deus. A morte não tem a palavra final na vida daquele que conhece Jesus. A morte não tem a palavra final na vida daquele que conhece a salvação de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Queria que você guardasse na sua mente exatamente essa palavra: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem tem Jesus, quem toma Jesus, isso de uma forma clara. Tem muita gente que fala assim: não, mas eu já recebi Jesus. Alguns chegam a ser até mais agressivos. Os crentes têm esse enjoo de ficar enchendo o saco da gente, que a gente tem que receber Jesus. Mas eu já nasci com Jesus, já recebi Jesus. Mas alguma vez na sua vida você já confessou? Alguma vez na sua vida você disse publicamente: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador? Se você não fez isso, você não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso publicamente, de uma forma clara e explícita, para que o mundo saiba, para que o inferno saiba, para que os demônios saibam, para que Satanás saiba. Não dá para ter essa salvação como um agente secreto, como um 007. Ah, eu já tenho. Quem tem, fala dela. Quem tem a segurança de que tem, abre a boca e diz: eu conheço a tua salvação, eu vi a tua salvação é Jesus, pode me levar em paz, porque eu tenho Jesus, eu conheci Jesus, eu fiz dele o Senhor, o Salvador da minha vida, o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Amém? Que alegria, gente. Que alegria celestial e extraordinária. Esperar em Deus, confiar em Deus, nas promessas de Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, no propósito de Deus, e no momento certo, na hora certa, tomar a salvação de Deus nos braços, que é Jesus. Pegou Jesus, glória a Deus, aqui está a salvação de Deus para o ser humano, aqui está a salvação de Deus. Meus olhos viram, eu conheci, glória a Deus. Havia também
ali naquela cidade de Jerusalém. Simeão, mas havia também Ana. Ana é um modelo de vida consagrada a Deus. O que é consagração? O que significa viver uma vida consagrada para Deus? Uma vida consagrada para Deus é oferecer a Deus aquilo que não é exigido, mas eu quero de bom grado oferecer para o Senhor. Eu tenho falado nisso aqui há alguns dias, porque isso tem me incomodado pessoalmente. Eu, pessoalmente, tenho sido incomodado nesse aspecto de viver uma vida consagrada para Deus, de viver uma vida separada para Deus. Deus não me obriga a levantar de madrugada para poder orar. Em lugar nenhum Deus me obriga a jejuar. E se eu fizer isso numa prática de obrigação e de mérito, não é consagração também. Consagração é uma oferta voluntária que se faz para Deus de algo que a gente sabe que não é pecado, se eu fizesse. Olha só a história de Ana. É uma mulher que se casa, vive 7 anos de casada, de casamento, fica viúva. A lei diz que ela está desimpedida, morreu um dos cônjuges, desimpedida está. O vínculo do casamento, segundo a lei de Deus, segundo a palavra de Deus, dura enquanto estão vivos, mas morrendo um dos cônjuges, o vínculo foi eliminado, a pessoa está livre. Ana era uma mulher jovem e poderia se casar novamente. Não era pecado se ela se casasse. Mas o que ela resolveu fazer com a vida dela? Me digam. Ao invés de viver a minha vida para um homem, ao invés de viver a minha vida para outra pessoa, ao invés de viver a minha vida satisfazendo o meu desejo de uma companhia humana, de um outro ser humano, eu vou viver a minha vida para Deus. Deus pediu isso dela. Deus exigiu isso dela. Se ela se casasse, estaria pecando? De forma alguma. Casamento é uma bênção, seria uma coisa boa, mas isso é consagração, e esse é o modelo e o exemplo que eu quero ilustrar para nós aqui do que seja consagração. Consagração é aquela oferta voluntária. Consagração é quando nós vamos além daquilo que nos é exigido. Consagração é a milha a mais que nós andamos. Consagração é aquele dilatar do coração em direção a Deus. Ana é essa mulher que fica viúva jovem e que agora está com 84 anos. Nunca mais se casou e não deixava o templo. Adorava de dia e de noite. Orava o tempo todo. Ana é uma daquelas pessoas silenciosas e invisíveis. Ninguém sabe quem é Ana, a não ser o Pai Celestial. Essa mulher até então não é conhecida, ninguém sabe quem é Ana, mas o Pai Celestial sabe quem é. E o Pai Celestial revela-lhe a maior revelação de todos os tempos. Ana era uma viúva, perdeu o marido muito jovem, conheceu a dor dessa separação, mas não permitiu que a dor a amargurasse. Não ficou amargurada. A dor pode nos fazer duas coisas: pode nos tornar duros,
amargurados, ressentidos, rebeldes contra Deus, ou pode nos tornar mais bondosos, suaves, solidários. Pode nos levar a uma vida rendida e consagrada a Deus. Tinha 84 anos, e mesmo com 84 anos de idade, não tinha perdido a esperança das promessas de Deus, das concretizações das promessas de Deus. Cheia de esperança, uma vida consagrada. Como era a vida de Ana? Não cessava de adorar, nunca deixou de orar. Eu fico pensando nos dias materialistas que nós estamos vivendo. Eu lendo a história de Simeão, e principalmente essa história de Ana, da consagração, eu fico vendo, me perdoe, irmãos, eu estou falando a partir de mim, eu fico vendo a superficialidade espiritual que nós estamos vivendo nesses dias. Eu fico vendo como nós trocamos os prazeres celestiais e espirituais pelos prazeres temporais e materiais. Nós estamos sempre assim, esticando os limites. Quando eu me converti, há 35 anos atrás, como crentes, muitas coisas não nos eram permitidas. Mas aí, com o tempo e com o entendimento da liberdade cristã, graças a Deus, nós fomos esticando os limites. E onde é que nós chegamos hoje? Crentes materialistas, superficiais espiritualmente e que não vivem uma vida consagrada a Deus. Antigamente a gente vivia uma vida consagrada por obrigação, por força da lei, senão a gente era excluído da igreja. E hoje que nós temos liberdade, a gente vive muito mais nessa perspectiva da liberdade, da graça de Deus, do amor de Deus, glória a Deus por isso, mas eu nunca vi tanto crente irresponsável na minha vida. Nunca vi tanto crente descomprometido, que só oferece para Deus aquilo que é estritamente necessário. Não tem mais nada para oferecer para Deus. Não tem nada para colocar no altar de Deus como um sacrifício a Deus. Não consegue abrir mão de um prazer temporal, de um momento temporal para Deus, para a glória de Deus. Uma vida consagrada, como a vida de Ana, é toda uma vida colocada no altar de Deus. A pergunta das pessoas hoje é: pode? Se pode, então eu vou fazer. Não pode, se não pode, então eu vou lutar para não fazer. Gente, que superficialidade. Que andar rente, única e exclusivamente no limite do permitido. Não consegue andar uma milha a mais para Deus e para a glória de Deus. Não consegue renunciar nada para que Deus seja glorificado e exaltado através da vida. Muito pelo contrário, vive uma vida superficial, descomprometida, sem a graça, sem poder, sem autoridade, sem presença abundante do Espírito Santo, sem revelação de Deus, sem entendimento das coisas de Deus. Consagração não é por força da obrigação. Consagração é pela voluntariedade do coração, é pela alegria de entregar para Deus aquilo que nós consideramos como bom e como melhor que nós temos. Não viria ao caso, mas eu vou dar um exemplo, só para a gente poder entender. Nós entendemos muito claramente que o dízimo é uma obrigação. E tem gente que, como aquele fariseu, arrota grosso porque dá o dízimo. Você não fez mais do que a sua obrigação. E tem gente que não faz nem essa obrigação. Dar o dízimo
é um reconhecimento para quem dá de coração aberto, como disse Jesus, como diz a palavra de Deus. É um reconhecimento de que eu estou dando daquilo que Deus me deu. Eu posso falar porque os irmãos conhecem, sabem como que é a administração numa igreja batista. Não sou eu o gerenciador dos recursos da igreja. Eu não meto a mão nos recursos da igreja, graças a Deus por isso. Às vezes, irmãos vêm entregar dízimo para mim, eu falo, não, por favor, tem o tesoureiro, entrega para ele. As coisas são assim, transparentes, mas não me impede de lhes dizer o que precisa ser dito. O dízimo é o mínimo. O dízimo é o limite da obrigação estabelecido pela palavra de Deus. E aí nós ficamos satisfeitíssimos, e alguns chegam ao ponto de querer cobrar de Deus. Ah, espera aí, senhor. O senhor não disse que ia escancarar a janela do céu, não ia amarrar a boca do devorador? Cadê? Obrigação e consagração. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Nunca ficou devendo, não deve. Muito pelo contrário, se a gente for colocar na ponta do lápis, nós somos eternamente devedores em todos os aspectos que você possa imaginar. Seja na vivência espiritual, seja na vivência material. Mas nós vivemos dias de crentes avarentos, amantes das coisas materiais, do tempo presente, apegados e disfarçados. Hipócritas, disfarçados. Mas no fundo da alma e do coração são apegados, e Deus sabe que são. E aí mete pedra no telhado do outro, dizendo, aquele povo lá não conhece a Deus, é idólatra. Leia a Bíblia para ver o que é idólatra. Quem é apegado a dinheiro, quem é apegado a mamon, é idólatra também. E talvez muito pior do que aquilo lá, porque aquilo lá você está vendo. E esse aqui você não vê, ele é disfarçado. Consagração, irmãos, é fazer de Jesus, de Deus, o centro da nossa vida e da nossa existência. É fazer do Senhor e da vontade do Senhor a alegria da nossa vida. Qual é a alegria da sua vida? O que é que dá alegria para o seu coração? É Deus, é Jesus, glória a Deus, Ele é o centro da sua vida. Não é, quando você se reúne, o centro da sua conversa, o centro da sua alegria, não é Deus, não é Jesus, tem alguma coisa errada na sua vida. Crente não precisa de coisas para esquentar a conversa, para esquentar o clima, para dar ânimo, não. O crente só precisa de uma coisa, a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus. É disso que nós precisamos. A alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo, como tinha Ana. Ana viveu de verdade, eu acredito que uma vida sacrificial, mas consagrada a Deus, cheia do temor de Deus, temente a Deus, convicta de que o que Deus tem para nos dar, para nos oferecer, uma vida com Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Da sua juventude aos 84 anos de vida, uma existência consagrada a Deus e para a glória de Deus. Aí ela está quietinha lá no canto dela e o Espírito Santo diz para ela, Ana, levanta-te, porque você hoje vai conhecer a minha salvação, a minha consolação e a concretização de todas as minhas promessas. Sabia que Deus está fazendo grandes coisas nesse tempo presente? Sabia que Deus está salvando muita gente ao redor do mundo? Sabia que Deus continua trabalhando? E que muitas vezes nós estamos perdendo esse bonde da graça de Deus, da ação de Deus e das realizações de Deus, porque não estamos vivendo uma vida antenada, conectada, consagrada a Deus, consagrada ao Senhor.
Eu gostaria muito que, ao sairmos daqui nessa noite, você que não tem certeza, em nome de Jesus, escute. É a mais pura expressão da verdade. Não tenho interesse nenhum de manipular quem quer que seja. Eu sou muito feliz com a minha vida, com a minha família, com os meus filhos. Me realizo em Deus e na graça de Deus. Não me realizo em posição, em quantidade de gente. Deus o sabe muito bem. Então, não quero te manipular, empurrar para um lado para o outro. Eu só quero que você conheça a verdade. A semelhança de Simeão, eu gostaria muito que você não saísse daqui nessa noite sem conhecer, sem tomar nos braços Jesus, a salvação de Deus. Me permita, do fundo do meu coração, se você não tem segurança, chegou a hora da partida, que ninguém sabe qual é a hora, chegou a sua hora, fechou os olhos, eu acho que você não poderia perder a oportunidade de ter a segurança e a certeza que teve Simeão. Tomou Jesus nos braços e disse: conheci a tua salvação, Senhor. Qualquer hora que o Senhor me despedir é hora. Qualquer hora que o Senhor me chamar é hora. Qualquer hora que eu partir, amém, estou seguro, porque os meus olhos conheceram e viram a tua salvação. Você não pode sair daqui nessa noite sem tomar nos braços essa salvação de Deus. E você, meu irmão, que está vivendo uma vida espiritual capenga, andando na borda do abismo, brincando, uma hora você escorrega e cai. Cai na prisão do alcoolismo, cai no grilhão do vício, cai aí numa situação embaraçosa da qual você nunca mais vai conseguir se libertar. Então, toma uma posição com Deus. Faça como Ana. A vida é tão curta, a vida é tão passageira, passa tão rápido. Por que não viver uma vida com Deus, para Deus, consagrada, honrando a Deus? Estou vendo aqui o João, e lembrando o dia que nós visitamos lá o Benedetti. Estávamos eu, o Arnaldo, o Neto, entramos ali dentro, e ele numa fase já crítica da doença, tomando sangue, fazendo exames, e conversamos, oramos. O Arnaldo falou para ele: ô Benedetti, olha, nós temos que ir, porque nós temos que ir lá no João, no prefeito, nós vamos lá ver o João, vamos orar com ele, vai viajar. Aí o Benedetti vira para o Arnaldo e fala assim: Arnaldo, quase que pedindo, fala para o João, não vale a pena correr tanto, não vale a pena correr tanto, se debater de um lado para o outro, não vale a pena. Só tem uma coisa que vale a pena nessa vida, e da qual ninguém se arrepende, é viver essa vida com Deus e para Deus, consagrada a Deus, honrando a Deus, em qualquer lugar que Deus te pôr, fazendo o que Deus te colocar para fazer, independentemente do seu local de trabalho, da sua escola, onde Deus te colocar. Aproveite a curta existência terrena para honrar a Deus e glorificar a Deus. Ninguém nunca se arrependeu e jamais se arrependerá de viver uma vida reta, piedosa e consagrada ao Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça.